Bom, agora a gente vai ver, né, componentes da força resultante e, na verdade, a ideia é a seguinte, né, como é que se traduziria os probleminhas dos bloquinhos, né, se a trajetória fosse uma curva, mais especificamente um círculo ou uma parte de um círculo. A ideia é que, em vez da gente desenvolver, né, um método totalmente novo, é melhor a gente adaptar um que já existe, né, aquele nosso lá. Tá? Então, nós vamos ver isso aqui em duas parcelas. Tá? Como hoje em dia está tudo parcelado, né, está na moda. Né? A primeira parcela seria a seguinte: o que mudaria, entre aspas, como sempre, né, na segunda lei de Newton? Na verdade, você tem força resultante, massa vezes aceleração. Né? Se você estiver numa curva, a força resultante seria uma resultante centrípeta. Tá? Aí, pela lógica, você vai ter massa vezes aceleração centrípeta também. Tá bom? E a segunda e última mudança é a seguinte: normalmente, quando você está numa trajetória retilínea, a força resultante seria o quê? As forças ou a força que ajuda o movimento menos as que atrapalham. Tá? Isso aqui a gente vai ter numa curva, né? As forças ou a força que estiver para o centro da curva menos aquelas que estiverem ou aquela que estiver para fora da curva aí. Tá? Então a adaptação não é muito difícil, mas você só vai entender num exemplo aí. Na verdade, a gente faz dois, né? E basicamente daria para resumir todas as situações nessas duas aí. Bom, em sala de aula, né, eu resumo essas duas situações falando para vocês imaginarem seu carro, né, passando numa lombada e depois passando num buraco, né, que aí vocês teriam um resumo de tudo. Né. A ideia é, claro, se você imaginar seu carro no alto de uma lombada, está um pouquinho desproporcional o tamanho, né, mas vai dar para vocês entenderem. Você desenha as forças, tá? Então tem a força peso do carro, chamada de P. E de novo, pela terceira lei de Newton, né? Se o carro empurrar a lombada para baixo, a lombada empurra o carro para cima. Será a força normal, tá bom? Então tenta ver o seguinte aqui. Admitindo que essa lombada seja um pedaço de um círculo, né? Aqui o desenho vai atrapalhar pra caramba. De qualquer forma, você imaginaria que o centro do círculo estivesse aqui. Tá? Na hora que eu for aplicar a segunda lei de Newton, né? Então vamos repetir lá. Aqui você não vai fazer a força que ajuda menos a que atrapalha. Você vai fazer a força que estiver para o centro da curva, que no caso seria P, menos aquela que está para fora da curva, que seria o N, a normal. P menos N igual a massa vezes aceleração centrípeta. Vamos colocar uns numerozinhos aí para ver se vocês conseguem entender melhor a situação. Né? Suponha que o carrinho tenha massa de 2 kg, esteja passando no alto dessa lombada, né, com velocidade constante, escalar, né, 2 metros por segundo. Opa, aqui apareceu um quadrado. Esquece isso. Tá bom? E suponha que a lombada tem um raio de 1 metro aí. Na hora que você for substituir na fórmula, né, o que vai acontecer? Peso, massa é 2, peso é 20. A normal, eu não sei, isso igual. A massa, 2 kg. E a aceleração centrípeta, né, é velocidade ao quadrado, 2 ao quadrado, pelo raio que é 1. Então 20 menos n é igual. Aqui fica 4 vezes 2, 8. Né? Se eu trocar de lugar, passo o 8 negativo para cá e a normal positivo para lá. Normal seria 20 menos 8, seria 12 newtons. Tá bom? Nessa altura da aula, muita gente que está acompanhando a sequência percebeu o seguinte: espera aí, professor, tá? Essa formulinha é muito parecida, né, com a formulinha do elevador. Elevador que você tinha P menos N ou N menos P. E, na verdade, eu já tinha mencionado isso para vocês. Toda vez que você tem uma movimentação na vertical, né, no objeto, você tem a sua sensação de peso alterada. Tá? Então, é mais ou menos o que está acontecendo aqui. Né? Você pode dizer que sua sensação de peso ao passar no alto dessa lombada seria menor, que você tem um peso de 20 newtons, né? Se você fosse esse carrinho, você estaria sentindo, entre aspas, apenas 12 newtons. Tá? Quando eu fizer o caso do buraco, acho que vocês vão entender um pouquinho melhor. Vamos ver agora a situação do buraco. Então você imagina, eu não mudei os números para a gente poder comparar, né?
Imagina um carrinho passando no ponto mais baixo de um buraco, de raio 1 metro de curvatura, né? Como é que eu resolvo isso aí? Vou colocar o peso para baixo aqui. O valor é 20, né? Massa é 2, 20 newtons. E de novo, a terceira lei de Newton. Tá? Normal seria para cima, né? Só que, de novo, isso aqui não é um plano horizontal, né? A normal não vale necessariamente 20. Tá bom? O que você vai fazer? Completa um círculo imaginário aqui, né? Isso é só para efeito de você entender a ideia. Tá? Então, essa lombada, ou esse buraco, seria parte desse círculo aqui. Tá? O centro do círculo estaria por aqui. Ó, tá? Para que eu faço isso? Que eu vou aplicar a segunda lei de Newton com aquela mudança. Força resultante, centrípeta, né? É massa vezes aceleração centrípeta aí. Tá? Só que agora a força resultante mudaria por quê? A força que está para o centro é a normal. E a força que está para fora do centro é o peso. Então se faz a que está para o centro menos a que está para fora do centro. Isso é igual a massa vezes... Aqui eu já vou abrir a aceleração centrípeta, né? Velocidade ao quadrado pelo raio. Tá bom? Então aqui fica invertido, né? Esse lado esquerdo. Se você trocar os números, n menos peso é 20, a massa é 2, velocidade 2 ao quadrado e o raio é 1. O que vai acontecer aqui? Aqui vai dar 8 e o 20 que está subtraindo passa somando. Então, normal seria 28 newtons. Tá? Novamente, a gente pode fazer aquela analogia com o caso do elevador. Né? Se você fosse um carro, né, na hora que você estivesse no ponto mais baixo desse buraco, tá, você sentiria seu peso alterado. Por quê? Tá? Você sentiria como se você tivesse 28 newtons, mas na verdade você tem apenas 20 newtons. Então você tem uma sensação de aumento de peso aí, que é o que acontece quando você está caindo com o carro no buraco. Tá? Quando você estiver lá embaixo, você vai se sentir com um peso maior. Se você estiver passando numa lombada, quando você estiver lá em cima, é como se você sentisse mais leve, com peso menor.